Olá, tudo bem? Meu nome é Gregory Pagô, seja muito bem-vindo a este canal. E neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Sermão da Montanha de Jesus Cristo e, sobretudo, das bem-aventuranças. Mas antes de iniciar no tema, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo aqui, deixe o seu like, comente e compartilhe para mais pessoas, tá bem? Vamos lá! O Sermão da Montanha foi o sermão mais importante feito até hoje. Ele é tido como o sermão mais importante, o melhor e mais importante, mais suntuoso sermão de Jesus Cristo. Nós vamos decifrar algumas partes específicas dele hoje, sobretudo a parte das bem-aventuranças. Onde a gente encontra esse sermão? Esse sermão se encontra sobretudo no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, do verso 1. Jesus, ele dado momento, eu vou ler aqui com você as passagens e a gente vai tirando algumas lições neste vídeo sobre esse sermão tão importante. Primeiramente, o verso começa falando assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. E vendo as multidões, ele subiu a um monte e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele seus discípulos. E ele, abrindo sua boca, ensinava-os, dizendo, versos 1 e 2. Por que Jesus se assentou? Por que ele se assentou? Hoje em dia, na nossa cultura, a gente tem essa questão de estar sempre na correria, vivendo tanto com pressa, que essa questão de sentar para falar algo importante, ela não é do cotidiano. Porém, no Oriente Médio, ainda hoje em dia, e sobretudo na época de Jesus, coisas importantes não podiam ser ditas em pé. Então o que se fazia? A pessoa se assentava e começava a falar. Por isso que Jesus se assentou naquele momento. Outra questão, se você chegasse para conversar um assunto importante com um amigo ou com alguma pessoa na época de Jesus, lá na época ali de Israel, você disse, olha, eu preciso falar com você uma questão muito importante. A primeira coisa que essa pessoa ia dizer para você é, primeiro vamos nos assentar e depois vamos conversar. Entendeu? É muito importante a gente entender esses conceitos, essas diferenças de culturas, para a gente poder entender exatamente porque cada uma dessas questões foram ditas dessa forma. Vamos entrar então exatamente no ponto do sermão que fala sobre as bem-aventuranças, que vai ser o centro do nosso vídeo aqui hoje. Jesus, como eu falei, ele diz ali a partir do verso 2, e abrindo sua boca ensinava-os dizendo, e aí eu vou ler aqui as bem-aventuranças e cada verso que eu for lendo, eu vou parar e fazer um comentário sobre cada um dessas pessoas que foram faladas nesse sermão, ok? Vamos lá. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobres em espírito? O que Jesus quis dizer com isso? Quando ele disse isso, ele não quis dizer exatamente os sem dinheiro, mas especificamente aqueles que aceitam tudo para seguir o exemplo de Cristo. Aquelas pessoas que abrem mão de si mesmas para seguir o exemplo de Cristo. Estes são os pobres em espírito, e deles é o reino dos céus. No verso 4 ele diz, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Quem são os que choram? São aqueles que querem buscar e encontrar a própria felicidade e realização na pessoa de Jesus Cristo. Esses são os que choram, do qual é mencionado nesse versículo. E eles serão consolados. Mais adiante diz assim, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Esses aqui são aqueles que colocam sua vontade e sua vida nas mãos de Cristo e no trabalho pelo seu semelhante. Aquelas pessoas que se doam ao seu semelhante. Esses são os mansos que Jesus comentou. E eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quem são esses que têm fome e sede de justiça? Esses são aqueles que a esperança não está mais neste mundo, mas na justiça que só o reino de Cristo pode trazer. Olha que importante, que forte isso, né? Vamos a partir do verso 7, que diz o seguinte, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aqueles que deixam de pensar em si mesmo para ajudar os pobres, os fracos, os oprimidos,
os desterrados. Esses são cada vez mais importantes no mundo de hoje, né? Sempre foram, mas no nosso mundo atual, esses com certeza são de fundamental importância. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que promessa linda! As bem-aventuranças são todas promessas maravilhosas. Quem são esses puros de coração? Esses não estão mais preocupados com méritos, palmas, elogios, títulos e nem com nada que o mundo pode oferecer para eles. Mas sim, eles entenderam que o seu chamado é para Cristo e o seu único desejo é o reino de Deus. Esses, com certeza absoluta, verão a Deus, né? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, quando Jesus fala os pacificadores, ele não está falando de pessoas passivas, mas sim aqueles que detestam que tudo precisa ser feito e resolvido com brigas, batalhas, guerras, como a gente nos acostumamos muito no decorrer da história. Tudo precisa ter uma desavença, uma guerra, uma batalha, e esses são aqueles que detestam isso. E eles entendem que muitas vezes a gente precisa engolir o nosso ego, que hoje eu posso dizer que se não o maior problema, mas o grande problema da nossa humanidade, sobretudo nos dias de hoje, é não conseguir engolir o próprio ego. E eles entendem que muitas vezes precisamos engolir o próprio ego, porque várias vezes teremos dúvida, e a dúvida é entre ter a razão e ser feliz. E muitas vezes ser feliz é bem melhor. Bem-aventurados serão os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quem são os perseguidos por causa da justiça? São aqueles que estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo. O possível sofrimento se converte em comunhão com o Pai. Que lindo, né? E olha aqui como é que termina essa bênção. Abençoados sois vós, quando os homens vos insultarem, vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Realmente são promessas lindas que Jesus traz no início desse sermão tão maravilhoso. Esse sermão, meus queridos, ele quer nos dizer que ele muitas vezes já foi questionado. Como assim, né? A gente conseguir seguir tudo isso? Mas esse sermão, ele foi feito por Jesus, ele nos deixou com uma forma de um molde a ser seguido. Muitas vezes, né, as crianças, elas tendem a imitar o seu pai, a sua mãe, imitar os mais velhos. É mais ou menos a mesma analogia. O pai deixando o molde para que os filhos seguissem. Esse sermão, sobretudo essa parte das bem-aventuranças, isso é um modelo. É um modelo que a gente deve seguir. Jesus, ele deixa ali todos os pontos e já está deixando ali explicado para nós quais serão aqueles que serão salvos, que verão a Deus, que herdarão o reino dos céus. Tudo ele está dizendo ali muito claramente. Esse molde é um molde muito fácil de ser olhado, ele não é fácil de ser cumprido, mas ele é muito fácil de ser contemplado e está ali muito simples de ser entendido. E este molde é um molde que a gente pode seguir de forma a ser um discípulo, né? É a forma que Jesus deixou para exercermos o discipulado uns na vida dos outros, né? Então isso é muito importante. E é isso que Jesus quis dizer na passagem quando ele diz: é isto que significa sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu acho essa frase é maravilhosa quando Jesus diz: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Realmente é difícil, né? Se a gente vai parar para pensar, é muito difícil nisso. Mas é um molde, né? E esse é o nosso dever como cristão, tentar nos igualar o máximo possível a Cristo. Isso é muito difícil, mas Ele é o nosso molde, Ele é o nosso Salvador. E assim como as crianças, descritas no exemplo que eu dei, nós imitamos aquilo ou aqueles que a gente ama. E se Cristo, o Espírito Santo e Deus
são o nosso grande objeto de desejo, de amor, de devoção, certamente, fazendo isso, nós iremos imitar o caráter de Deus. Nós apresentaremos defeitos a seguir esse molde? Claro que sim, mas coloquemos todas as nossas imperfeições nas mãos do próprio Cristo e Ele vai conduzir a nossa vida para o lugar certo, para o lugar de salvação. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e desejo muita saúde, paz e prosperidade.